Boa noite, você que nos acompanha nas redes sociais e no AC 24 Horas. Estamos dando continuidade aqui na Sabatina com os governadores do Acre, um projeto único do AC 24 Horas, pioneiro, o primeiro projeto da internet acreano, um marco na história. E para me ajudar nessa missão democrática foram convidados mais uma vez os repórteres Fábio Pontes, repórter do AC 24 Horas, Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica, e Nelson Liano Júnior, da coluna do Nelson, também aqui no AC 24 Horas. E para me ajudar, e o nosso primeiro convidado que ajuda a escrever esse novo capítulo na história, trata-se de Marcos Alexandre. Ele tem 43 anos, é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, é engenheiro, já foi prefeito de Rio Branco entre os anos de 2013 e 2018, é casado, pai de 3 filhos, ele faz parte da coligação da Frente Popular do Acre, que conta com 15 partidos. Nesse primeiro momento, os 30 minutos dessas sabatinas, serão abordados alguns temas como segurança, saúde, educação, economia e geração de emprego. Primeiramente, eu desejo uma boa noite para o candidato. Boa noite, Marcos. E a gente queria te dar 2 minutos agora para que você apresente para os nossos internautas em casa. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar as pessoas que estão em casa, no trabalho, aonde elas estiverem assistindo. Quero agradecer aqui o AC 24 Horas, porque é uma grande oportunidade que todos nós temos de debater temas importantes. Nós estamos num momento de decisão, há praticamente 7 semanas da eleição, e para o eleitor decidir o seu voto, para ele escolher os seus candidatos, é importante que ele saiba o que os candidatos pensam, suas ideias, os seus projetos. Eu estou aqui à disposição, quero mais uma vez parabenizar o editorial aqui do AC 24 Horas e estou à disposição para a gente poder debater temas importantes para o nosso estado, o presente e o futuro. Muito obrigado pela oportunidade e desde já agradeço as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, candidato. E o primeiro tema abordado nessa sabatina será segurança pública. E quem começa a fazer a pergunta é o jornalista Nelson Liano, que escreve a coluna do Nelson aqui no AC 24 Horas. Com a palavra, o Nelson. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao AC 24 Horas. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando em todo o estado do Acre e no Brasil. E a minha pergunta é o seguinte: eu li no seu plano de governo sobre segurança, consta que o senhor quer criar o Comando de Operações Especiais da Fronteira, justamente para combater a questão do tráfico de droga, a entrada de drogas no estado. No entanto, o atual governo do PT, do qual o senhor é o representante, é o sucessor, é o candidato a suceder esse governo, reclamou muito durante esses 2, 3 anos, principalmente, em que a violência aumentou, os índices de violência aumentaram muito no estado. Eles não conseguiram, eles jogavam toda a culpa no governo federal. Eles não conseguiram. O senhor acha que o senhor consegue reverter essa situação e criar efetivamente esse comando estadual de vigilância da fronteira, candidato? Olha, Nelson, é uma pergunta muito interessante e esse é um dos temas, talvez, que estará na ordem do dia do debate eleitoral. Mas é um tema que a gente tem que tratar com responsabilidade e firmeza que o caso requer. Primeiro que a gente sabe que o advento das facções é basicamente dos últimos 3 anos para cá. Por isso, o governador Tião Viana, eu participei da reunião que teve no ano passado com 23 governadores e também todo o staff do governo federal sobre esse tema, e a questão das fronteiras foi tratada como prioridade, principalmente para um estado como o Acre, que tem quase 2.000 quilômetros de fronteira com a Bolívia e com o Peru, e nós estamos, infelizmente, nessa rota, né, do tráfico internacional. A gente vê o trabalho, o enfrentamento que está sendo feito, o investimento na segurança pública, se a gente pegar de 2012 para cá, mais que dobrou o investimento em pessoal, em recursos, em aparelhamentos. Aliás, na segurança pública tem um tripé muito importante. Para qualquer ação, já vou entrar no mérito da questão do comando de fronteira. Investimento em reaparelhamento, que são as condições de trabalho. A questão da valorização do servidor, do operador de segurança pública e tecnologia e para investigação, tecnologia como o CIOSP, que é uma relação de contato, né, de operações com o cidadão e com as ocorrências. O que nós estamos propondo é bem objetivo. Nós temos estradas estaduais, temos ramais, temos as ligações com os estados vizinhos
E o que nós estamos propondo é a criação de um comando que faça o controle desses acessos, principalmente às nossas cidades. Barreiras, controles em ramais, controles em rios. Então, o Estado vai procurar fazer um pouco mais do que é a sua parte, já que a questão da fronteira ela está vinculada diretamente ao governo federal, mas nós temos estradas estaduais, temos ramais, temos rodovias federais, vamos propor um convênio com a União, a gente tem uma presença tímida, principalmente da Polícia Rodoviária Federal e também das forças da União nas nossas fronteiras, mas nós entendemos, né, e nós temos concurso para isso já homologado, que a colocação das barreiras, o controle dos acessos às cidades é uma das propostas importantes para a gente não permitir que a entrada ou tentar coibir, né, no limite das nossas forças, de armas e drogas nas nossas cidades. Dando continuidade à sabatina no tema segurança, quem faz a pergunta agora é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. A imagem que se tem da PM é de uma força policial que está em constante ação, mas ao mesmo tempo uma força policial desvalorizada. Quando você vê um PM sem farda na rua, passa uma imagem muito ruim para a opinião pública. Eu queria saber se o senhor vai atender o principal pedido da corporação, que é exatamente equiparar o salário dos PM com os policiais civis, que ganham muito bem e acima dos policiais militares. E merecem até ganhar. Eu queria saber se o senhor vai equiparar isso. Olha, Luiz, nós temos que fazer um debate colocado com o pé na realidade. O investimento da folha da segurança pública sai de menos de 200 milhões, antes do governador Tião Viana assumir, e hoje esse ano deve fechar próximo de 500 milhões. Essa é uma realidade. O Estado tem um orçamento hoje que é quase o dobro do que tinha há 8 anos atrás. É realidade, é só pegar os números do orçamento. Então, se houve uma valorização da corporação, se não o ideal, e se existe alguma disparidade entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, uma tarefa nossa é diminuir essa distância. Agora, isso tem que ser feito paulatinamente. Você não pode, em alguns meses, diminuir a distância entre a remuneração dos servidores ou dos operadores de segurança entre a PM e a Civil, mas isso tem que ser feito gradativamente por conta do equilíbrio fiscal do Estado. No nosso plano, eu vou responder um pouco na linha do que foi com o Nelson. O nosso tripé é valorização do servidor e tem lá no nosso plano isso. Então, nós vamos buscar sempre a melhoria e o reconhecimento dos policiais militares, principalmente os praças, né? A gente tem a importância dos oficiais, mas os praças são que estão todo dia no combate. Também a questão do reaparelhamento. Se a gente tem uma dificuldade em relação, por exemplo, ao fardamento, mas se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai ver que houve um grande investimento em aquisição de viaturas, armas, munições, e essa questão do fardamento é uma constante necessidade de investimento, porque é a utilização diária, né, das nossas forças policiais. E a outra questão é inteligência, né, e tecnologia. Obrigado, candidato. Continuando no tema segurança durante a sabatina, quem faz a pergunta agora é o jornalista Fábio Pontes. Candidato, boa noite. Boa noite, Fábio. Bem-vindo ao C24 Horas. Obrigado. Candidato, no seu plano de governo, o senhor também fala em fortalecimento dos controles dos presídios, né? Nós sabemos que os presídios hoje são as incubadoras das facções criminosas, né, que chegaram ao Acre, dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que se daria esse controle dos presídios? E outros candidatos também falam em privatizar a gestão dos presídios no Acre. O senhor é a favor dessa ideia ou é contra essa ideia? Olha, nós não trabalhamos, Fábio, na linha da privatização. Então, eu queria já deixar clara a minha posição. Essa não é a linha que nós vamos trabalhar. Inclusive, nós tivemos reunião ontem e estavam presentes membros do IAPEM. Eu queria deixar claro que o IAPEM, no nosso plano, está lá, nós vamos vincular o Instituto de Administração Penitenciária à Secretaria de Segurança. Hoje é vinculado a Direitos Humanos. Vamos vincular a Secretaria de Segurança. Nós vamos valorizar os nossos agentes penitenciários. Nós vamos dar sequência ao investimento de ampliação de vagas nas nossas penitenciárias. Estão em obras hoje Cruzeiro do Sul, está em obra Sena Madureira, e nós vamos ampliar esse investimento. Agora, o controle tem que existir, né? Nós já tivemos a questão, na discussão dos governadores, foi discutida a questão dos bloqueadores dos telefones. Se você faz em um estado e outro estado não faz, Nelson, a ordem para alguma ação pode partir de outro estado. Então, cada estado tem que fazer a sua parte. Por isso, a gente propôs esse reforço do controle. Agradeço o candidato. Agora a sabatina do AC 24 Horas vai entrar em outro tema, que é a saúde pública. E quem inicia perguntando é o jornalista Nelson Liano Júnior.
Candidato, lendo o seu plano de governo, eu vi que o senhor pretende fazer um trabalho de reeducação alimentar, de ensinamento, e eu entendo que a alimentação é a base para a prevenção da saúde pública. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é esse trabalho de reeducação alimentar, de controle alimentar que o senhor pretende, que está especificado no seu plano de governo. Na verdade, Nelson, não é reeducação alimentar. É porque hoje, uma ação importante na saúde, eu fui prefeito durante 6 anos e as prefeituras cuidam da atenção básica. E na atenção básica a gente trabalha prioritariamente com a prevenção, com acompanhamento diário, com as unidades de saúde que a gente tem, que vai da vacinação ao pré-natal. Mas o trabalho que a gente está propondo é o trabalho que a alimentação adequada, ela é parte do trabalho da Secretaria. Exato, então, por isso que eu estou falando, não é reeducação, é segurança alimentar. Então, assegurar que as famílias, principalmente famílias carentes, tenham a condição de ter alimentação mínima, e a segurança alimentar trabalha com isso, mais voltada à assistência social e à saúde, porque a gente tem programas como os programas sociais, próprio Bolsa Família. Mas a reeducação não faz parte da segurança alimentar? Não, na verdade, a segurança alimentar que nós estamos propondo é voltada para as famílias carentes, num trabalho vinculado à assistência social, que a gente tem nos municípios, a rede com CRAs, com CREAS, o trabalho de acompanhamento que é feito principalmente com as equipes de assistência social dos municípios, voltado para as crianças em relação ao leite, né, na fase do aleitamento materno, voltado para a questão da merenda nas escolas, o trabalho de acompanhamento da assistência social, porque tem famílias carentes que precisam de apoio da rede de proteção social, por isso que a gente vincula a Secretaria de Saúde. Não chegaria ao sopão do Romildo, não, né? Não, é um trabalho... Voltando aqui, voltando à ordem da sabatina, quem faz a pergunta agora, de fato, é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge ao candidato Marcos Candidato, Alexandre. aconteceram avanços na saúde. A central de transplante é um avanço e tanto do atual governo. Mas nós continuamos com as filas para as consultas. Quando você marca a consulta, leva 3, 4 meses para atendimento. Continuamos com as filas de cirurgias estancadas. E o que o senhor vai fazer de imediato para acabar com esse suplício eterno daqueles que procuram a rede pública de saúde? E, complementando, o senhor recontrataria os demitidos do atual governo do programa ProSaúde? Olha, Luiz, essa é uma pergunta muito importante. E eu, assim, como prefeito, a gente pôde avançar muito no sistema de saúde. Rio Branco tem 55 unidades de saúde, Nelson, 28 foram construídas na nossa gestão. Nós saímos do aluguel, nós não temos nenhuma unidade de saúde hoje funcionando em aluguel, todas foram construídas com condição de acessibilidade, climatização, ambiente. A gente avançou bastante. E o Estado também, como você mesmo colocou. A nossa proposta, primeiro, a conclusão do Hospital Regional de Brasileia vai garantir um atendimento ainda melhor na região de Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Epitaciolândia e até Capixaba. A nossa proposta é fortalecer as regionais de saúde, para que o atendimento fique mais perto do cidadão, principalmente no interior, e diminua a necessidade de vir à capital para a Fundação Hospitalar, que é o nosso grande hospital de clínicas. Então, o Hospital Regional de Brasileia é uma prioridade, as obras estão em fase final de conclusão. A nossa proposta é criar mais uma regional de saúde, Tarauacá e Feijó, chamada região de Tarauacá em Vira, para a gente diminuir a necessidade de deslocamento das pessoas. Outra proposta nossa, e aí nós ficaríamos então com a região do Juruá, Tarauacá em Vira, o Baixo Acre aqui em Rio Branco e o Alto Acre com o Hospital de Brasileia. A proposta também é a fixação de especialistas, e aí vamos ter que trabalhar no plano de carreira e de incentivos para que os especialistas possam atender nos municípios, nessas regionais de saúde, diminuindo a necessidade de vir à capital, e também a questão da regulação. Quando se fala da parte de cirurgias, se a gente for comparar com outros estados, o nosso número é bom comparado com outros estados, mas a gente sabe, quem está esperando uma cirurgia tem pressa, a gente precisa dar solução para isso. Aí é um trabalho da regulação, mas que passa também pela estruturação das regionais para que a gente tenha a oferta do serviço especializado também no interior. E a questão do ProSaúde? A questão do ProSaúde. Primeiro que eu já tive uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Essa questão, de alguma forma, virou até tema da política, foi até politizada, mas a minha posição é de não demitir servidores do ProSaúde, mas eu só posso responder quando eleito for, né? Não estou hoje respondendo pelas decisões. Eu entendo que o governador Tião Viana não fez o que fez com alegria, muito pelo contrário, me parece que foi a partir de decisões que houveram no Tribunal Regional do Trabalho,
me parece que foi isso. Agora, a nossa posição, e eu disse no sindicato, que é de não demitir. Vamos lutar para isso, vamos utilizar todo o esforço da Procuradoria do Estado para encontrar um entendimento com os servidores. Na questão da readmissão, aí tem que ver se tem amparo legal. Eu não vou aqui fazer nenhuma promessa que eu não possa depois cumprir. A gente tem que trabalhar sempre com a verdade, com a sinceridade. A luta vai ser não demitir ninguém, agora, de readmitir, nós vamos buscar amparo jurídico. Só um adendo, candidato, eu que acompanho os trabalhos da Assembleia Legislativa, a alegação do atual governo é constitucionalidade da questão, né? O atual governador alega que é inconstitucional manter nesse formato do ProSaúde. Então, se é inconstitucional atualmente, no próximo governo, acredito eu, que também continue sendo inconstitucional. Como é que o senhor faria para resolver isso? Eu estou colocando aqui uma posição clara para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Em relação ao ProSaúde, a minha posição é lutar para que não haja demissão. Isso eu estou deixando claro aqui. E a luta vem por encontrar instrumentos jurídicos, colocar a Procuradoria para trabalhar, para que a gente encontre as soluções e até propor acordo com o Tribunal Regional do Trabalho. Essa é a nossa posição. Mas quando o Luiz fala da readmissão, e aí sim nós temos que buscar amparo legal para ver se essa proposta é exequível ou não. Cada um que está ocupando uma função, eu fui prefeito, o governador Tião Viana é o governador, sabe as decisões que estão tomando. Eu tenho certeza que o governador não fez isso com alegria, muito pelo contrário. Famílias sofreram com essa situação. Né? Agora, a minha luta como governador vai ser para que a gente encontre solução para que não haja demissão. Em relação à readmissão, vamos encontrar caminho jurídico, mas eu não vou deixar essa promessa da readmissão, porque eu não quero deixar promessa. Quero deixar um trabalho claro aqui para as pessoas. Continuando a temática da saúde, quem vai fazer a pergunta agora é o jornalista Fábio Pontes, e eu peço que os demais jornalistas, quando for fazer uma pergunta, se adequem à questão da pergunta, candidato, e vamos ficar essa questão de um querer furar o outro numa pergunta. Fábio Pontes com a palavra. À vontade, Fábio. Candidato, no seu plano de governo, o senhor já citou um caso que é entregar hospitais que hoje estão atrasadas, com obras atrasadas. O Hospital de Brasileia, como o senhor citou, o UERB, que é o nosso pronto-socorro de Rio Branco, e a UPA de Cruzeiro do Sul. Se eu não me engano, o governo do estado, o atual governo, promete entregar o Hospital de Brasileia ainda esse ano, assim como também o UERB. Como é que vai ficar essa situação? Quem, de fato, vai inaugurar esses hospitais? O atual governador Tião Viana ou vamos ter que esperar um próximo governo se arrastar mais um tempo essas obras para a população ter esses hospitais? Olha, Fábio, essa pergunta sua é interessante, porque se eu não tivesse colocado no plano, a pergunta era o contrário. Olha, as obras estão em andamento, você não vai terminar, né? A nossa opção foi de incluir no plano, porque o meu compromisso como governador é dar sequência a todas as ações. Nós não podemos mandar para trás nem para o lado, é terminar tudo que a gente começou. A gente sabe o esforço que o governador tem tido. Nós tivemos uma transição do governo federal com o impeachment da presidente Dilma, tivemos um período que o presidente que assumiu suspendeu liberações, natural até porque estava assumindo, e isso atrasou o cronograma de obras. As obras foram retomadas. Agora, se elas não forem concluídas no tempo, porque o governador Tião Viana está fazendo todo o esforço para concluir, nós colocamos no plano, e aqui num sinal de responsabilidade, de que a verticalização do ERB, o Hospital Regional de Brasileia e a UPA de Cruzeiro do Sul, se faltar algo, alguma etapa, nós vamos concluir, porque eu entendo que cada governador que assumir, Luiz Carlos, dá sequência ao trabalho do outro. A gente está aqui para falar de que a gente vai investir e vai concluir essas obras. Agora, se elas forem concluídas, o desafio vai ser o investimento em equipamentos, em funcionamento, em equipe, aí começa uma nova etapa. Continuando a sabatina, agora nós vamos entrar na temática da educação. Quem faz a pergunta, iniciando o debate, é o jornalista Nelson Liano Júnior. Candidato, no seu plano de governo, o senhor disse que quer aumentar o número de escolas de período integral. A gente sabe que o Estado vive um momento financeiramente delicado e o próprio país atravessa esse momento. E a gente sabe também que essas escolas de período integral, elas demandam investimento, inclusive com contratação de pessoal e etc. Como é que o senhor pretende conseguir os recursos para a implantação dessas escolas de período integral? Nelson, nós propomos a construção de uma escola em cada regional do estado. Então, nós temos, por exemplo, o diagnóstico de Sena Madureira. Nós precisamos ter, só tem uma escola, que é a Dom Júlio. Nós vamos implantar mais uma escola de ensino médio e, se tudo correr bem, de tempo integral. Nós temos Cruzeiro do Sul, a região do Baixo Acre, Rio Branco já tem escola de tempo integral, mas nós não temos a região do Alto Acre. Então, nós fizemos um plano objetivo, pé no chão,
num espaço de 4 anos, é possível implantar uma escola de tempo integral em cada uma das regionais. E eu estou citando aqui Sena Madureira porque é um recorte que nós estamos fazendo em relação à situação lá do ensino médio, que já demanda a construção de uma nova escola. Mas o que nós propusemos é uma escola em cada regional e dentro de um orçamento de 4 anos é possível sim, fizemos as contas, implantar. E a escola de tempo integral é um avanço muito grande porque você usa um horário ampliado para complementar a formação do aluno com cultura, com outras coisas que são importantes para ele e na sua formação, e por isso que a gente vai investir na escola de tempo integral. Dando continuidade ainda na temática educação, quem faz a pergunta agora é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica. Candidato, nós assistimos há pouco tempo uma das maiores greves da história do Acre, foi a greve dos professores, né? E terminaram não sendo atendidos em nada e saíram reclamando. Qual é o seu compromisso com a educação? O senhor dará esse aumento reivindicado pelos professores ou fará como o atual governo fez, ouvido de mercador? Olha, Luiz Carlos, meu compromisso é de vida. Eu sou a prova que uma criança carente, através da educação, tem a vida transformada. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Como prefeito, a educação foi prioridade. Como governador, será prioridade. Nós construímos 14 creches em Rio Branco. Graças a Deus, eu sou o prefeito que mais creches construiu para a escola. Honramos um compromisso de vida de abrir 5.500 novas vagas. Nós matriculamos esse ano na rede pública municipal de Rio Branco 25 mil crianças. Recebemos com um pouco mais de 18 mil. Nós fizemos o plano de cargos e carreira dos profissionais de educação no município de Rio Branco, que era uma demanda histórica, já que o plano da educação era vinculado aos demais servidores. Nós temos um plano só da educação atendendo a reivindicação. Fizemos um concurso e contratamos 1.043 novos profissionais de educação, o maior concurso da história na educação. E também trabalhamos na questão da remuneração e no prêmio, que foi instituído na minha gestão. Então, o exemplo que eu tenho a dar para as pessoas que estão em casa é de que nós vamos investir na educação, nós vamos apoiar as prefeituras, tem um tema importante, que é da educação na idade certa, formação, alfabetização das crianças no 2º ano, de apoiar pré-escola, as prefeituras, 4 e 5 anos, e a expansão do ensino médio. Então, nós vamos sim abrir o diálogo com os servidores para que a gente possa discutir a questão da remuneração e também da carreira. Dando continuidade ainda na temática educação, quem finaliza essa parte é o jornalista Fábio Pontes. Candidato, o seu plano também prevê a ampliação de colégios militares no Acre, né? Qual a avaliação que o senhor faz desse modelo de ensino? E uma outra pergunta é sobre o analfabetismo. O senhor fala em aproveitar o programa Quero Ler, que é o atual programa do governo Tião Viana de combate ao analfabetismo. Como é que se daria essa sua política também de, pelo menos, se não zerar, pelo menos reduzir ainda mais os índices de pessoas analfabetas? Olha, Fábio, as escolas militares em Rio Branco foi um sucesso. As matrículas que nós tivemos, inclusive com uma demanda bastante grande, as famílias, né, procuraram matricular seus filhos e foi um sucesso. Trabalha a questão do ensino também, o que traz o Colégio Militar, que é a disciplina, né, a hierarquia e tudo mais. E por isso que a nossa proposta é implantar em Sena Madureira e uma em Cruzeiro do Sul. Então são 2 escolas, 2 novos colégios militares. Também fizemos o estudo para que a gente pudesse apresentar com consistência isso. Então essa é a nossa proposta dos colégios militares. São 2 colégios no período no próximo governo. E em relação à alfabetização, o Quero Ler, nós vamos dar sequência ao programa, um programa inovador, implantado na gestão do governador Tião Viana, um sucesso. Nós estamos bem perto de chegar a quase 95% de alfabetização e nós vamos dar sequência ao programa Quero Ler, porque é um sucesso, é necessário, né? O Acre está bem na frente de vários estados em relação a isso e o programa terá prioridade. Dando continuidade na sabatina, agora nós vamos entrar na temática de economia e geração de emprego. Quem inicia fazendo essa pergunta é o jornalista Nelson Liano. Candidato, no seu plano de governo, na parte de desenvolvimento econômico do Estado, eu observei que existem vários tópicos tratando do microempreendedor, do empreendedor individual e do médio empreendedor. Por outro lado, o atual governo ele tentou fazer uma industrialização do estado do Acre. Quando o senhor ressalta o micro e o pequeno empreendedor, o senhor está dizendo, o senhor está mandando um recado que vai abandonar essa política de industrialização do estado? Olha, Nelson, no nosso plano, se você
leu ele todo, você percebe que lá tem um capítulo específico sobre a área industrial. Lá nós estamos propondo a criação dos condomínios industriais, os atuais distritos industriais. O nosso trabalho vai ser junto à Assembleia, e eu espero ter o apoio dos deputados, para poder fazer a titulação dos investimentos que foram feitos, reconhecer os empresários que investiram no novo distrito, por exemplo, para que a gente faça a transferência de domínio e possa os empresários formar um condomínio industrial para manutenção do espaço. Eu proponho, no nosso plano, a revisão geral da legislação, Lei 1358, 1359 e 1360, que são as leis da COPIAI, por conta dos incentivos do ICMS que foram dados. Nós temos que atualizar a legislação, quase 14 anos depois que ela foi implantada. Nós também estamos propondo um incentivo para as áreas comerciais e as áreas industriais nos municípios que nós temos distritos. Nós temos polo, por exemplo, industrial em Sena Madureira, voltado mais para a movelaria, temos em Feijó, temos em Cruzeiro do Sul. Agora, não é só a indústria é importante, é fundamental, nós vamos investir, está destacado no plano, mas quando a gente fala de microempreendedor e os empreendedores médios, nós estamos falando da maioria dos empregos do Estado. Então, é uma parceria com o Sebrae para que a gente possa trabalhar na formalidade deles, trabalhar no incentivo, desburocratizar o licenciamento para eles. Em relação aos moveleiros, a questão dos planos de manejo para garantir a oferta de madeira. Então, por isso que a gente faz o recorte dos microempreendedores, mas no plano tem essas propostas que eu estou falando da indústria. Dando continuidade ainda no tema geração de emprego e economia, quem faz a pergunta agora é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica. Candidato, é até brincadeira quando a gente faz uma comparação entre a economia do Acre e a economia de Rondônia. Nós continuamos na economia de contra-cheque, se tentou durante todos esses anos com a Florestania se desenvolver o Acre, entre aspas, vendendo óleo de copaíba, e estamos aí, com grande índice de desemprego, o Acre economicamente praticamente inviável, vive de FPE, de emendas parlamentares ou de empréstimos. Eu queria saber se o senhor continua com essa política da Florestania, do atual governo, ou o senhor entra para a área do agronegócio? Olha, Luiz, essa pergunta é uma pergunta importante de posicionamento. Eu fui apresentar o nosso plano às federações da indústria, comércio, agricultura, associações comerciais. Quero agradecer os empresários que nos acolheram. Primeiro, assim, a florestania é mais um conceito vinculado à cidadania, aquele momento que o Jorge assume e coloca as instituições para funcionar, a dignidade, a autoestima do nosso povo, paga os salários em dia que estavam atrasados, começa a recuperar as instituições. Foi um momento que a gente teve lá, em 99, os primeiros 2 mandatos do Jorge. O que nós estamos propondo é bem objetivo. Primeiro, unificar as secretarias em uma única secretaria de produção e abastecimento, para dar foco. Nós temos 2,3 milhões de hectares abertos no estado, o que dá em torno de 14%. E a nossa proposta é ampliar a área de agricultura, já que são em torno de 150 mil hectares hoje de área de agricultura. Então, a gente tem um espaço enorme para dobrar a agricultura, a área de agricultura. Então, para isso, temos que investir na mecanização. Por isso que nós vamos unificar a secretaria para poder avançar na questão da integração lavoura-pecuária. O que a gente quer é apoiar a produção agrícola e apoiar a lavoura, apoiar novas tecnologias. O crescimento econômico nosso dos últimos anos, queria colocar aqui, Luiz, os números. O PIB do Acre em 2002, 3 bilhões. Esse ano passou de 13 bilhões no ano passado. Então tem um crescimento. Quando o Jorge assume, nós tínhamos 60% dos empregos voltados para o setor público, 40% do setor privado. Essa matriz inverteu, hoje é 60% do privado e 40% do público. São números do IBGE. Agora, nós estamos vivendo uma realidade. O Brasil está há 3 anos com um PIB negativo. O Brasil, nós temos um ambiente ainda de recuperação da economia nacional e tem reflexo. Quando a gente fala em desemprego, é só olhar para o investimento na construção civil. Quando o governo federal tira o investimento do Minha Casa Minha Vida, nós chegamos a ter mais de 2.000 homens trabalhando lá na Cidade do Povo, tirou o crédito da praça e aí nós tivemos um desemprego na área da construção civil, puxando aqui um pouco para a área que eu atuo, né, como engenheiro civil. Então, assim, o nosso plano é bem objetivo: desburocratizar o licenciamento, unificar as secretarias na Secretaria de Produção e Abastecimento, incentivar a agricultura, o agronegócio, as áreas abertas. Saberia as fronteiras do Acre para soja, por exemplo? Eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito com nenhuma cultura, desde que ela seja aplicada nos locais que a lei permite.
nós temos, como falei, 2,3 milhões de hectares em áreas abertas, ou capoeira ou área desmatada, né? Nós temos só 150 mil hectares que hoje são ocupados com agricultura. Então nós temos um espaço enorme de crescimento. Pode ser o milho também, Luiz, pode ser outras culturas, pode ter uma integração e você ter um determinado período do ano com um tipo de cultura, no outro a pecuária, integração com a lavoura, utilizar ainda as áreas de floresta desde que a legislação permita. Então a gente tem que incentivar cada vez mais a produção. E tem uma outra coisa que eu queria dizer. Nós vamos unificar as nossas estruturas nos municípios. Um único local para o produtor tratar de licenciamento, assistência técnica, defesa e o trabalho que é feito das nossas equipes de licenciamento. O único local para que a gente possa ter, o produtor ter uma única referência no município. Dando continuidade, para finalizar esse bloco, para a gente já ir para o intervalo, quem faz a pergunta é o jornalista Fábio Pontes, ao candidato Marcos Alexandre. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em uma nova relação entre setor público e setor privado, né? Nós sabemos que nos últimos anos os governos do PT praticamente tutelaram as empresas, colocaram debaixo do braço de uma forma muito maléfica. Também houve um bom fomento da relação público-privada, mas sempre com o Estado com as suas mãos ali em cima dos principais investimentos no Acre. Como é que vai se dar essa nova relação entre o seu governo e o setor privado produtivo do Estado? Olha, Fábio, me permita só uma pequena correção, porque acho assim, maléfica é um termo muito pesado, porque ninguém faz um investimento querendo mal para alguém, né? Agora, a nossa proposta nós não vamos construir indústrias. Acho que cada governador, a seu tempo, enfrentou os desafios que estavam colocados. Eram investimentos públicos em indústrias para fomentar a cadeia produtiva. Nós tivemos o peixe, nós tivemos o preservativo, nós tivemos indústria de taco, indústrias como lá no Alto Acre com a Acre Aves, a Dom Porquito, para incentivar a cadeia produtiva. Porque processar aqui, industrializar, é gerar emprego e gerar renda para o nosso estado. Mas a proposta, como você colocou, está correta. O governo vai focar no protagonismo empresarial. Nosso papel vai ser crédito, fomento, trabalhar em ramais, ajudar no licenciamento, trabalhar com assistência técnica, mecanização, mas nós não vamos construir indústrias nenhuma. Essa não é a proposta, não. Nós não vamos construir nenhuma indústria estatal, nem construir plantas industriais. E as existentes, a nossa proposta é gradativamente, atendendo a legislação, transferir para a administração do setor privado. Por isso que eu estou falando dessa nova relação e do protagonismo do setor privado. Finalizando esse bloco agora, agradeço os jornalistas, ao candidato. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco vai ter as perguntas dos internautas e também os temas livres. Então a gente volta já já e continue ligado aqui no AC24.
Já. Dando continuidade à sabatina aqui do AC24 Horas, que já é um sucesso. Esse bloco é dedicado agora aos temas livres e perguntas dos internautas. Eu vou fazer para o candidato a pergunta dos internautas que foram selecionados pela nossa editoria. A pergunta que eu tenho agora é de Eldon Cariri, que é odontólogo, tem 38 anos e é de Rio Branco. A pergunta é o seguinte, candidato. O estado do Acre está com essa economia estagnada há 20 anos, dependendo única e exclusivamente de repasses do governo federal. Temos um dos menores índices de liberdade econômica, comparando-se todos os estados da federação. Em sendo eleito, qual seria a sua proposta para diversificar a economia do Acre, levando em consideração que a florestania foi um fracasso e a tão alardeada industrialização prometida pelo atual governador não saiu do papel? Eldon Cariri. Eldon Cariri. Bom, quero cumprimentar o Eldon, agradecer a pergunta, e é uma pergunta que também está na ordem do dia, que é a economia. O que eu disse aqui, Eldon, é que nós vamos priorizar, primeiro, ter uma secretaria que unifica a área de produção, para que a gente possa incentivar a agricultura ainda mais, unificar, ter foco. Falei também da parte dos micro e pequenos empreendedores, mas eu queria colocar algumas coisas aqui para colaborar. A questão da florestania tão falada, na minha opinião, é mais um conceito do que um modelo econômico, mas cada um faz a sua interpretação e cabe aqui o meu respeito. Nós vamos incentivar a questão da industrialização, mas com protagonismo empresarial. Nós tivemos, nos últimos anos, o PIB nosso sai de 3 bilhões para 13 bilhões. Então, houve um crescimento e a matriz de emprego se inverteu. Quando a Frente Popular assume, era 60-40, 60 público, 40 privado. Hoje é 60 privado, 40 público. Novas empresas se instalaram aqui. Um exemplo, por exemplo, é o comércio. Atacadão, Macro, o shopping. Nós tivemos a própria Contax, que montou empresa aqui, e outras empresas que vieram. Mas, claro, a economia precisa cada vez mais crescer, gerar oportunidade de trabalho e renda. Tem pessoas esperando oportunidade. Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil e todos os estados sofreram com isso. Nós temos hoje um volume de pessoas desempregadas o maior da história. Então, eu aposto na construção civil, que acho que é uma alternativa nas áreas urbanas. O investimento na construção civil, ele gera automaticamente a geração de empregos, que vai do pedreiro, do servente, o ajudante, o carpinteiro, as lojas de materiais de construção. Então, investir na construção civil nos ajuda a gerar novos empregos nas cidades. O investimento na agricultura, no agronegócio, todo tipo de exploração que a gente puder dentro do que a legislação permite, vai nos ajudar também a gerar o emprego e incentivar na área rural. Nós temos proposta para trabalhar agora com esse momento da tecnologia, a economia criativa, junto com o Sebrae, por exemplo, em Rio Branco, nós temos o projeto de criar um ambiente digital para poder desenvolver aplicativos, e aí trabalha com as novas tecnologias, né? Então, nosso propósito é protagonismo empresarial. O governo vai repaginar vincular a relação governo-empresário, colocando o empresário como protagonista e atuando na assistência técnica, incentivos, a parte de mecanização. Na área urbana, os investimentos que nós vamos fazer seguramente vão poder ajudar a crescer a economia. Mas a gente também espera que o Brasil também possa encontrar um caminho melhor para a economia e assim a gente também ter um reflexo em todos os estados. Obrigado, candidato. Respondendo agora a segunda pergunta, é de Jean-Michel Pimentel. Ele é servidor público, tem 31 anos e é morador de Brasileia. Ele pergunta, candidato, sabemos que o país vive um momento de recessão e alguns estados mais ricos que o Acre, por exemplo, não estão conseguindo manter as contas públicas em dia. O senhor tem conhecimento atual da situação financeira do nosso estado? Como o senhor pretende controlar as contas do estado e manter os salários dos servidores em dia? Pergunta do Jean-Michel, candidato. Quero cumprimentar o Jean-Michel e dizer que essa é uma pergunta central. O governador Tião Viana tem feito um trabalho, um esforço muito grande para manter a folha de pagamento e as contas em dias. Se a gente olhar para estados ricos da federação, podemos citar aqui o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Esses estados estão com dificuldades de pagar salários, tem estado parcelando ainda salários do ano passado, enquanto que o Acre, que é um estado que tem, se a gente olhar para o PIB bem menor do que esses estados da federação, tem mantido as contas em dia, por conta das decisões e da gestão que o governador vem fazendo. O nosso trabalho é manter o equilíbrio fiscal. Nós temos um grande desafio que é o déficit previdenciário. E é bom colocar isso porque
É um desafio colocado, inclusive, para os candidatos que andam fazendo promessas por aí. Nós temos um déficit fiscal mensal de 35 milhões hoje, projetado para 40 milhões por mês, que sai da receita corrente líquida. Os servidores já estão fazendo um grande esforço, já que a alíquota patronal está no limite. Então, a única maneira de manter o equilíbrio é investindo no crescimento econômico, já que nós não podemos vincular nenhuma receita, nenhum imposto ao fundo previdenciário. Então, o crescimento econômico, a política de austeridade, o controle, o ajuste de custos também necessários para que a gente possa manter o equilíbrio fiscal que o governador Tião Viana vem fazendo e promover novos investimentos. Então, eu queria dar um abraço aí para os amigos de Brasileia e obrigado pela pergunta. Obrigado, candidato. Agora, depois das perguntas dos internautas, vamos aos temas livres com os nossos jornalistas. Quem inicia fazendo as perguntas agora é o Nelson Liano Júnior, agora o candidato Marcos Alexandre. Candidato, o atual governo, do qual o senhor é o candidato, tem aproximadamente mais de 2.000 cargos em comissão. Esses cargos, na maioria, são exercidos por pessoas com funções políticas. Poucos têm função técnica, a maioria tem função política. É uma verdadeira estrutura política. Evidentemente que essas pessoas estão apoiando a sua candidatura ao governo. O que o senhor vai fazer se ganhar a eleição? O senhor vai demitir essas pessoas, vai manter? Até pegando um pouco a carona aqui na pergunta do Jean-Michel, sobre essa questão do equilíbrio das contas públicas. Esses cargos comissionados ficam ou saem? Olha, Nelson, primeiro dizer que nós temos 33 mil servidores. Esse é um número importante para as pessoas que estão em casa saberem. São 33 mil servidores públicos que o Estado tem. E temos hoje 15 mil, aproximadamente, servidores inativos. Daí o tamanho do desafio da Previdência. Esse número de servidores inativos dobrou nos últimos 8 anos, por isso o esforço tão grande de manter as contas em dia. Nós estamos falando em 2.000 cargos de comissão e o número é esse, 2.100 e pouco. Isso, se você pegar no todo, representa em torno de 6% do total dos cargos. Então, não é um número tão representativo em relação ao total dos servidores públicos. Quer dizer, o governador tem uma livre nomeação de 6% do total dos servidores, se você pegar um estado com 33 mil servidores efetivos. Então, não é um número tão expressivo, mas quando a gente vai para o número absoluto, talvez seja, na situação atual que nós estamos. O compromisso que nós temos, Nelson, é funcionar, é dar resultado, é cobrar o resultado das secretarias. Eu fiz isso como prefeito. Não precisamos nem aumentar, nem diminuir, mas cobrar eficiência e resultado. A Frente Popular tem uma aliança, e eu vou respeitar essa aliança. São 15 partidos que estão colaborando conosco, pessoas estão nos ajudando, e se tem uma coisa que eu não tiro do meu coração é gratidão, Nelson. Eu saberei ser grato com as pessoas que estão nos ajudando. Agora, o critério é o mesmo que eu tive quando fui prefeito, e você me conhece. Para indicar pessoas para trabalhar comigo, tem que saber que vai trabalhar muito, que não tem dia, que não tem hora, que não tem final de semana. Eu, como prefeito, procurei dar o exemplo, sendo o primeiro a iniciar o trabalho, 5 da manhã, 6 da manhã nas ruas, e ser o último a que for para casa. Como governador não vai ser diferente. E as indicações terão critérios técnicos, políticos também, já que nós estamos falando de uma aliança de 15 partidos, mas quem for indicado tem que saber que vai trabalhar. Dando continuidade nos temas livres, agora quem faz a pergunta é o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica. Candidato, os seus adversários costumam lhe atacar nas redes sociais, enumerando uma série de supostos processos que o senhor responde por supostos desvios de recursos quando o senhor ocupava a direção do DERAC. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é um ataque político? Eu queria que o senhor esclarecesse bem isso. Olha, Nelson, primeiro que Desculpa, Luiz. Essa questão dos ataques fica para a parte ruim da política, sabe? Porque a gente está na vida pública, tem que estar preparado para isso. E todas as vezes que eu fui chamado a prestar uns esclarecimentos, seja qual órgão for, fui com muita tranquilidade. Todos os processos que chegaram em fase de decisão, do qual eu tive a oportunidade de apresentar a defesa, foram arquivados. Agora, quem vai construir uma obra como a BR-364, que traz o seixo da fronteira com a Colômbia, que traz o aço lá do Rio Grande do Sul em cima de carreta, que quando a gente construiu a ponte sobre o Rio Juruá, o aço ainda foi para Manaus para poder chegar lá, porque não dava para passar pela estrada, que ainda não estava concluído, os trechos estavam em obras, que tem que levar insumos no inverno, que o nosso asfalto vem de balsa de Manaus para cá, já que a refinaria fica lá, tem que saber quem vai ter que responder, já que os custos são diferenciados. E fiz isso
E todos os órgãos de controle que encaminharam solicitações, eu respondi. Agora, é claro, há uma exploração política desses fatos, né? Quando um processo é arquivado, e 80% deles já foram arquivados, ou estão em fase de instrução, ninguém divulga, ô Luiz. Mas eu estou com muita tranquilidade. Quantos processos hoje, o senhor tem ideia? Restam 9 agora. 9. Todos os demais foram arquivados. E aquilo que foi solicitado de audiência, documentação, apresentei e vou apresentar, e eu estou aberto para que as órgãos de controle façam todo o trabalho que tem que fazer. Eu sou favorável às investigações, sou favorável aos órgãos de controle. Tivemos uma prefeitura 100% transparente, com nota máxima em transparência, recebemos o prêmio Transparência Brasil do Congresso Nacional. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Mas, infelizmente, Luiz, tem uma exploração política e o que eu posso dizer é que se eu ficasse de braço cruzado no DERAC, as obras não tinham sido acontecido. Então hoje a gente sai daqui de carro, vai até Cruzeiro do Sul, que o Nelson conhece bem, você passa pela Ponte do Purus, do Envira, do Tarauacá, do Juruá, as balsas que tinham ficaram pelo caminho, foi muito trabalho. E claro, os órgãos de controle questionam preços e a gente faz o papel da defesa. Obrigado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o jornalista Fábio Pontes. Candidato, vou ficar ainda na questão técnica ainda do debate. O senhor falou da questão dos servidores, da Previdência Estadual, né? Hoje nós temos um déficit nessas contas, assim como também nacional. Nós temos um problema grave na Previdência Nacional e Estadual. Nós sabemos que esse déficit só vai ser resolvido com mais pessoas contribuindo para o fundo estadual. Isso vai significar mais contratações de ativos para ali, acho que é 11%, se eu não me engano, que desconto da folha de pagamento para alimentar esse fundo. Hoje o Acre já está quase no seu limite de gasto com pessoal, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é que você vai lidar com essa equação entre equilibrar as contas da Previdência e ter que contratar mais gente para manter o fundo ali equilibrado? Olha, Fábio, essa é uma pergunta importante porque a questão da Previdência, ela é um cálculo complexo, não é um cálculo simples. E para problema complexo não tem solução simples. Uma coisa é crescer a base econômica. O Estado tem que trabalhar, cada governador que assumir tem que trabalhar para que cresça o PIB, cresça a base econômica e aumente a arrecadação. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a reposição. Hoje nós temos 33 mil servidores. O governador de Chaveira foi um dos que mais deram posse a novos servidores, pelos concursos que foram realizados nos últimos anos. Mas a maioria foram reposições, porque na medida em que o servidor se aposenta, ele passa a receber a aposentadoria e você precisa repor esse servidor. Então, essa política de reposição, ela tem que continuar, para que você tenha servidores de carreira cumprindo a função, o serviço público e, ao mesmo tempo, recolhendo para a Previdência. Então, tem essa questão da reposição do servidor. O que não pode é você errar na mão. Não pode é desequilibrar. Então, não dá para você aprovar incentivos ou coisas que vinculem ao fundo de previdência. Então, na minha opinião, é melhorar, aumentar a base econômica, aumentar a eficiência do Estado e manter a política de que a gente faça a reposição dos servidores. E em algumas áreas nós temos que ampliar, que é o caso da segurança, que nós temos que ampliar o efetivo para poder fazer o enfrentamento necessário. Obrigado, candidato. Continuando nos temas livres, agora quem faz a pergunta é o jornalista Nelson Liano. Candidato, uma pergunta de caráter político. Desde o segundo governo do Jorge Viana, que sempre os governos do PT tiveram o governo federal aliado, até a queda da Dilma há 2 anos. O atual candidato do PT, ele está no momento na penitenciária e provavelmente impedido pela lei da ficha limpa. Se vocês perderem a eleição para a presidência da República e assumir o que se diz um candidato mais conservador, como é que o senhor pretende governar, caso eleito, trabalhando com um presidente de outro partido e de uma outra vertente ideológica? Olha, Nelson, primeiro que eu entendo que quem ganhar a eleição no país vai governar para o Brasil todo. Ninguém governa só para aqueles que votaram para você. Quem governa, governa para todo mundo. Eu acho que esse é um princípio. E um presidente que for eleito, ele vai ter que olhar para todos os estados da federação. Primeiro, cumprindo as obrigações constitucionais. Os repasses como o FPE, educação, saúde, os repasses, por exemplo, como os fundos de assistência social. Então, isso aí o presidente que tiver tem que cumprir, porque está na Constituição. O que acaba sendo discricionário são os convênios, as parcerias. E aí é hora de você saber ter uma boa relação, de ter bons projetos, apresentar, manter o Estado com as contas em dias, com a adimplência
nas suas contas para apresentar. Nós tivemos um exemplo, quando o Fernando Henrique era presidente da República, o Jorge era governador, e o presidente Fernando Henrique colaborou com o Estado, fez convênios, ajudou. Claro que com o presidente Lula foi muito mais, com o presidente Dilma também. Mas eu espero, né, caso eleito, e que se houver um presidente de outro partido, que ele governe para todo o país, possa cumprir as obrigações constitucionais e nós vamos apresentar as nossas propostas, porque eu não vou pedir para mim, vou pedir para o povo do Acre, que merece todo o respeito do governo federal. Obrigado, candidato. Continuando ainda nos temas livres, quem faz a pergunta agora é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, o senhor defende ardorosamente o atual governador e a sua política pública. No seu programa de governo, o eixo principal é inovação, né? Como é que o senhor vai inovar defendendo o velho? Olha, Luiz, eu acho que cada governador, tenho certeza, cada governador enfrentou os desafios do seu tempo e fez o governo que entendia ser mais adequado para aquele momento. Eu não vou abrir mão de fazer aquilo que eu tenho no meu coração. A população de Rio Branco, no qual tive a oportunidade de cuidar da nossa cidade durante 6 anos, já me conhece. Governador, prefeito não tem chefe. O chefe é o povo que é quem nos elege. É ele que escolhe os seus governantes. Não vou abrir mão de fazer com aquilo que eu tenho de convicção no meu coração. Agora, é claro, nós temos uma aliança de partidos, nós temos a Frente Popular. A Frente Popular mostrou serviço, é só pegar em qualquer área, os indicadores sociais melhoraram, é uma realidade. Isso quem diz é o IBGE, o IDH das nossas cidades, do nosso estado. Então, eu faço a defesa das nossas conquistas, eu assumo a responsabilidade e acho que cabe a todos nós, num processo como esse, principalmente a Frente Popular, Luiz, ter a humildade também de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Eu tenho andado o estado todo, dialogado com as pessoas e não tenho nenhum problema de reconhecer as nossas falhas. Mas também a gente teve muitas conquistas desse período. Eu vou governar com aquilo que tenho no coração, procurar fazer o melhor para o meu estado, fazer o melhor para a população e enfrentar os desafios desse tempo que está colocado. Obrigado, candidato. Quem faz a pergunta agora é o jornalista Fábio Pontes. Candidato, escolheram para ser seu vice o ex-secretário de Segurança Pública, Emilson Farias. Nós sabemos que foi justamente na gestão de Emilson Farias, frente à pasta, que o Acre deu um salto nas suas taxas de homicídio. Hoje o Acre figura entre o segundo mais violento do Brasil em taxas de homicídio. Ficamos atrás do Rio Grande do Norte. Superamos Ceará, Pernambuco, Alagoas, que era o Rio de Janeiro, né, inclusive proporcionalmente falando. E então hoje nós ficamos ali naquele amargo ranking dos mais violentos do Brasil. O senhor acha que o Emilson Farias, ele é um vice dos sonhos ou ele é um vice pesado para a sua campanha? Olha, o Emilson Farias é uma pessoa muito dedicada, trabalhadora, vem de uma origem humilde lá de Chapuri, conheci o pai e a mãe dele. Quero mandar um abraço aqui à família do Emilson. É um delegado de carreira, um homem de coragem. Porque quem é operador da segurança pública, Fábio, sai todo dia de casa, arriscando a própria vida, para cuidar das nossas famílias. E o Emilson foi o secretário, aliás, se a gente for avaliar Brasil afora, o Emilson foi um dos secretários que mais tempo ficaram no cargo. Então, ficou porque trabalhou, porque se dedicou e porque teve coragem. Foi um dos secretários que mais atendeu a imprensa, e aí vocês podem falar melhor do que eu. Todas as entrevistas, números. É claro que nós temos números difíceis e é por isso que nós vamos ter que eu falei no primeiro bloco sobre o nosso projeto para a segurança pública. Mas eu tenho a honra de ter o Emilson do lado, pela sua história de vida, pelas suas atitudes de coragem. É um servidor de carreira, né? Uma pessoa humilde, trabalhadora. E acho que às vezes a gente faz as avaliações, mas o que a gente precisa é ter um companheiro leal ao lado que vai te ajudar a governar, que vai te dar tranquilidade. E o Emilson reúne essas características. Eu quero agradecer, inclusive, aqui os companheiros do PDT, que é o partido do companheiro Emilson. Eu queria só tirar uma dúvida ainda sobre esse assunto. O senhor foi procurado para trocar o Emilson Farias pelo deputado Ney Amorim na sua vice? Olha, Luiz, essa reunião? Quando essa notícia foi divulgada, nós já estávamos registrando nossa candidatura. Essa decisão em relação ao vice foi tomada em novembro do ano passado, quando, reunido com a Frente Popular e os partidos, o PDT faz a indicação, que o Emilson é do PDT, a gente anuncia, depois disso não houve nenhuma discussão, saiu uma notícia no AC, nós estávamos, no dia da notícia, nós estávamos entregando o nosso plano e registrando a nossa candidatura. Então, esse é um assunto que eu não sei como isso surgiu, né? Eu tenho muito orgulho de estar ao lado do Jorge Viana e do Ney Amorim, presidente da Assembleia, uma das assembleias melhor avaliadas do Brasil, e o Jorge Viana, nosso senador. Então, são dois nomes que a gente está apresentando
com todo respeito, carinho e honra, e o Emilson, nosso vice. Essa é a nossa chapa majoritária. Agradeço o candidato, ainda continuando na temática dos temas livres. Quem vai fazer a pergunta é o Nelson Liano e peço mais uma vez que respeitamos a sequência para o candidato. Candidato, só para a gente entender e para os internautas entenderem o que o senhor pensa. O senhor fala em inovação no seu slogan, se apresenta como novo, como uma renovação dentro daquilo que é um projeto de 20 anos de governos do PT aqui no estado do Acre. Só para a gente entender, do atual governo, o qual o senhor representa, o que o senhor mudaria na sua possível gestão, caso seja eleito, e o que o senhor manteria, só para a gente entender o que o senhor pensa a respeito do que há e daquilo que o senhor imagina que será. Nelson, nós temos que adequar a gestão aos desafios que estão colocados no momento. Na segurança, nós temos uma inovação, que é a criação do Comando Estadual de Fronteira, que é um trabalho que nós vamos fazer com um novo comando, com policiais destacados para esse controle dos acessos das cidades, estradas, ramais, um grupamento específico para isso. É uma inovação, mas é uma necessidade do momento. Na produção, a proposta é unificar as secretarias com foco naquilo que eu não falei no bloco anterior, mas nós vamos fazer a atualização do zoneamento, pouco mais de 10 anos depois que ele foi aprovado, para que a gente, no retrato atual do Estado, possa dar foco à atuação da Secretaria de Produção. É uma inovação. Nós estamos propondo aqui em Rio Branco criar o chamado Porto Digital, parceria com o Sebrae, para que a gente possa, com a juventude e as novas tecnologias, desenvolver aplicativos. Hoje tem até profissões como design de games, tem uma série de questões da economia criativa, inovadora, que estão colocadas daí. A pessoa pode estar em qualquer parte do mundo e fazer um aplicativo, como foi o Buscar Peças, que foram desenvolvidos aqui por acrianos, jovens acrianos, e ganhou o mundo. Então, isso também é inovação, porque é o momento. Então, nós estamos encerrando agora um ciclo, Nelson, de 20 anos de trabalho. E vamos começar um novo ciclo com novas ideias adequadas ao momento que a gente está vivendo. É por isso que eu falo em inovação. Não é romper com o que a gente fez até agora. Nosso compromisso é avançar com o que deu certo. Ter humildade de reconhecer os nossos erros e olhar para frente com esperança, com trabalho, dedicação. Eu vou dar um exemplo no DERAC. Eu fui diretor do DERAC. Trabalhamos muito com ramais. Esse ano estamos tendo dificuldade, não tem problema de reconhecer. O governo federal tinha uma emenda de bancada, a emenda não saiu, as prefeituras e o Estado tiveram dificuldade de atuar em ramais, e a nossa proposta é ter um programa novamente estadual de ramais, para que a gente possa melhorar e ajudar cada vez mais o escoamento da produção. Às vezes você volta a fazer algumas ações que fazia, isso não deixa de ser você inovar ou renovar, né, ações na gestão. Obrigado, candidato. Continuando ainda nos temas livres, quem faz a pergunta é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, nós temos projetos que fracassaram no atual governo. A CPE é um deles, não conseguiu colocar lá dentro nenhuma fábrica de pipoca, nem um carrinho de pipoca. Nós tivemos o fracasso no projeto da indústria de preservativos, né? A indústria do peixe está com sérios problemas econômicos, o senhor sabe disso. Nós temos investimentos também feitos para industrialização de peixe. No Bujari, temos em Cruzeiro do Sul, obras todas paradas. O que o senhor pensa de tudo isso? Primeira coisa, Luiz, nós vamos ter que encontrar caminhos junto com o setor privado para cada uma dessas iniciativas. A informação que eu tenho é que a fábrica de preservativos já tem um novo arranjo institucional, o Ministério da Saúde volta a adquirir os preservativos e ela deve ser reativada nos próximos meses. É a informação que eu tenho, né? Em relação à fábrica de peixes, a Bujari, nós temos também investimento em Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Nós vamos chamar o setor privado para encontrar o melhor arranjo institucional. E eu não tenho dúvida que o melhor arranjo é com o setor privado administrando. Isso eu deixei bem claro nas visitas, nas reuniões sabatinas que eu tenho tido com os empresários. As empresas e os equipamentos que o Estado construiu, nós vamos, claro, com amparo legal, transferir para a gestão privada. A ZPE foi uma ideia que não aconteceu. Aliás, a ideia aconteceu, mas não deu certo, né? E aqui nós temos que dizer, porque é melhor você caminhar com a verdade do que tentar escondê-la. Nós temos que encontrar um novo arranjo. A posição da ZPE ela é estratégica, porque ela está ali na BR-317, nós temos ali a linha do Pacífico, e temos também a BR-364 nas Quatro Bocas, pertinho da ZPE. Então, a posição é estratégica. Talvez ali transformar num grande polo logístico,
Pode ser. Nós temos um abastecimento de mais de 300 carretas que chegam todo dia e se distribuem para Rio Branco e para o interior. Talvez seja uma solução para a ZPE transformar aquilo num polo logístico. Vamos ter que chamar os empresários, discutir um arranjo para aproveitar aquela infraestrutura. Agora, tem uma coisa importante. Eu estive em Plástico Castro esses dias, nós temos a proposta de investir na Avenida Internacional, pavimentar, criar um regime especial de fronteira em Plástico de Castro com a Vila Evo Morales e em Assis Brasil e na Pare. O governo federal fez isso, Luiz, em Tabatinga e Letícia, na fronteira com a Colômbia. E ali há uma circulação, a economia se complementa entre os dois países e as duas cidades. Lá elas são divididas por uma avenida. A ZPE, ela pensou num projeto de exportação, de vínculo com os países. Nós estamos pensando na ZPE encontrar um novo arranjo, mas no caso de Plástico e Assis Brasil, estou incluindo aqui uma resposta, nós vamos buscar fortalecer essa relação comercial que hoje acontece muito bem em Brasileia, Placiolândia e Cobirra, né, que é uma área de livre comércio e a economia se complementa entre os estados. Obrigado, candidato. Vamos acelerando a sabatina, o nosso tempo está caminhando rápido. E quem faz a pergunta agora é Fábio Pontes. Candidato, em 2012 o senhor foi escolhido para ser o candidato do PT para suceder o prefeito Raimundo Angelim. O senhor foi apresentado então como o novo, para tentar desvencilhar aquela imagem do desgaste que o partido já vinha por muito tempo no poder. Então, desde então, o senhor vem sendo apresentado como o novo dentro de um grupo político que já está há bastantes anos no poder, tanto no governo do estado como na prefeitura de Rio Branco. Isso fez o PT, o próprio partido, se reformular, mudar de cores, por exemplo. Em 2012, o senhor foi apresentado como a cor amarela, substituindo o vermelho do partido. Em 2016, o laranja. E agora, em 2018, o senhor é apresentado, é vendido, entre aspas, com a cor verde, deixando totalmente as características do PT de lado. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que o partido está com a sua imagem desgastada diante de tantos escândalos de corrupção a nível nacional, com o presidente Lula preso, tantas lideranças partidárias investigadas, indiciadas? Como é que o senhor avalia essa reformulação petista? Eu até vi essa matéria do AC, eu acho que o AC está com saudade do vermelho, né? Porque o AC fez uma matéria, o Luiz Carlos citou também, faltou só o Nelson Liano citar. Eu acho que o AC está com saudade do vermelho. Olha, primeiro que é importante a gente entender, eu sou candidato a governador pela primeira vez. Eu nunca fui candidato a governador. E fui candidato a prefeito pela primeira vez em 2012, e até então eu nunca tinha sido candidato a nenhum cargo eletivo. Então, a gente fala em renovação, se eu tivesse sido candidato outras vezes, ou se eu já tivesse ocupado esse cargo pelo qual hoje eu me apresento aqui à disposição do povo, mas sou candidato pela primeira vez. Por isso que se fala em renovação, né? E assim, me sinto jovem, com novas ideias, adequadas a esse tempo que a gente está vivendo. Procurei fazer isso na prefeitura, quando criamos a Secretaria de Juventude, como criamos a Secretaria de Esporte, fizemos um amplo programa de incentivo à cultura, ao esporte na cidade. Práticas inovadoras, a gente, por exemplo, esse verão agora, nós temos um copão com 166 equipes. É um exemplo, Nelson, de uma ação inovadora, né? Posso citar outras, como foi no caso do transporte, a gente baixou a passagem estudante para R$1. Algo que todo mundo dizia que eu não ia cumprir, a gente cumpriu, e são 6 anos que o estudante dando R$1. Então, em relação a isso, muito tranquilo. Em relação à questão partidária, claro que o PT é um dos partidos que mais sofreu, desde o impeachment da presidenta Dilma, uma verdadeira caçada ao Partido dos Trabalhadores. Em relação ao presidente Lula, eu fico com os bons exemplos do trabalho que ele fez. O presidente que mais ajudou o nosso estado, o presidente que nos ajudou a construir as pontes, construir a estrada, ligar o Acre de ponta a ponta, fez muitos convênios conosco e, infelizmente, está sofrendo tudo isso que a gente está vendo. E, mesmo assim, ele lidera as pesquisas. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso para dizer que a gente vai apresentar ao povo um projeto consistente. O nosso plano é um plano que foi trabalhado com mais de 5.000 pessoas. Muita gente contribuiu com propostas objetivas. Estou me pondo à disposição do povo para trabalhar e eu repito, eu sou candidato a governador pela primeira vez. Agora, tem concorrente nosso que está ocupando o cargo federal há 12 anos. Então, eles é que estão mais tempo do que eu. Eu estava prefeito nos últimos 6 anos. Obrigado, candidato. A gente vai acelerar agora, fazer a última rodada de perguntas. Eu peço que os jornalistas sejam mais sucintos, o candidato também, para a gente poder terminar tudo direitinho. Quem faz a pergunta agora é Nelson Liano Júnior. Candidato, o senhor foi substituído na prefeitura de Rio Branco pela Socorro Nery, pela atual prefeita Socorro Nery, que era do PSDB e passou para o PSB. Ela
cortou o subsídio da passagem de ônibus, na passagem cheia, não do estudante, mas na passagem cheia, para melhorar o orçamento do município. Ela também mudou o local de usinamento do asfalto. É usinamento ou usinação? Fiquei em dúvida. Usinagem. Usinagem do asfalto. Que era na iniciativa privada e está fazendo isso dentro do EMURB, né, dentro da própria prefeitura. E também ela decretou que não se pode, nenhum funcionário da prefeitura pode aparelhar o órgão, fazer campanha dentro da prefeitura. Essas atitudes que são diferentes das atitudes que o senhor teve como prefeito, isso magoou o senhor? Isso de alguma maneira o incomodou? Olha, nem um pouco, Nelson. Primeiro porque eu tenho carinho, respeito pela prefeita Socorro Nery, tem feito um excelente trabalho, dando sequência ao nosso trabalho. Em relação ao decreto que ela fez, é muito parecido com o decreto que eu fiz nas duas eleições que participamos, indiretamente em 2014 e depois em 2016. É um decreto que diz um pouco do óbvio, que ninguém pode utilizar a máquina pública para fazer campanha, nem no horário de expediente, nem utilizar equipamentos, nem computadores, nem e-mail. O nosso decreto era parecido com esse. E a prefeita, ouvindo a procuradoria, ampliou as restrições e eu respeito a decisão que ela tomou, porque nesse aspecto, quanto mais austero for, melhor para o equilíbrio do processo eleitoral. Então, é um decreto parecido com o que eu fiz também, porque quem está governando tem que responder à legislação e manter o equilíbrio do processo eleitoral. Então, respeito total. Em relação à EMURB, eu vejo o trabalho na cidade, estou muito feliz com o trabalho que ela está fazendo e as decisões que ela tomou. A prefeita tem toda a liberdade de tomar as decisões, já que ela, desde o dia 7 de abril, é a prefeita da cidade. E eu tenho admiração e carinho, como já respeitei, torço muito pelo sucesso, me pus à disposição dela, caso quisesse alguma informação, ela faz parte da nossa equipe, nós montamos junto a equipe desse segundo mandato, então, em relação a isso, estou muito tranquilo, estou torcendo muito para que ela continue dando sequência ao nosso trabalho, que eu vejo está fazendo com dedicação e com muito zelo pela coisa pública. Obrigado, candidato. Quem faz a penúltima pergunta dos temas livres é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, as últimas pesquisas têm mostrado o senhor abaixo do seu principal adversário do progressista, né? O que o senhor está achando dessas pesquisas? Elas são falsas? Elas são verdadeiras? Como é que o senhor analisa o senhor estar num momento eleitoral, não sendo o líder das pesquisas, como aconteceu quando o senhor disputou a prefeitura, a reeleição da prefeitura? Isso modifica alguma coisa? Isso lhe deixa desestimulado? Como é que o senhor vê tudo isso? Ô Luiz, nem um pouco desestimulado, muito pelo contrário, estou muito animado, com um carinho nas ruas, nos municípios. Vou trazer lá para 2012. A primeira pesquisa em 2012, dessas mesmos institutos, diziam que eu tinha 3% e o candidato na época, era o Bocalon, tinha 62%. E a margem de erro era de 4%, ou seja, eu fiquei devendo na primeira pesquisa. E o Bocalon disse que já era prefeito. A gente sabe, quem conhece, né? A gente sabe que é com humildade que a gente enfrenta um processo. E foi com humildade que a gente enfrentou, andamos a cidade toda, ficamos na frente do primeiro turno e fomos eleitos. Então assim, eu não brigo com os números. Acho natural até que ele comece um pouco na frente, porque eu fiquei cuidando de Rio Branco até abril desse ano. E a gente sabe o peso da gestão. Eu entrei na prefeitura, não tinha nenhum cabelo branco. Agora, fui um prefeito presente, enfrentamos alagação, enfrentamos seca, enchente, crise política e fiz com afinco e dedicação. Agora, o nosso principal concorrente, como senador, andava o estado todo e não tinha o peso da gestão. Então ele estava andando nos municípios, eu fui fazer visitas nos municípios depois de abril para cá, que eu fui me apresentar, discutir, andar. Andava muito na época que era diretor do DERAC, eu também conheci o Acre todo naquela época, como secretário adjunto de planejamento, mas eu acho que nesse aspecto, de alguma maneira, ele se apresentou primeiro. Mas o processo vai começar agora. Essa oportunidade aqui do AC, por exemplo, é uma oportunidade para que todos os candidatos se apresentem. O jogo não terminou. Não, o jogo está longe de terminar, está só começando. Obrigado, candidato. E quem finaliza agora os temas livres, a última pergunta da sabatina, é o jornalista Fábio Pontes. Candidato, são duas perguntas em uma, rapidinho. No seu plano de governo, o senhor fala que o projeto da Frente Popular ele não é nem político partidário e tampouco um projeto de poder. Então, qual é o projeto da Frente Popular? E segundo, o senhor acha que o governador Tião Viana é um bom cabo eleitoral para o senhor nessa eleição? Olha, Fábio, o nosso projeto não pode ser projeto de poder.
Porque senão você começa errado, você não pode transformar o governo numa pizza, dividir ele, fatiar e entregar, não é assim. O projeto é projeto de governo, onde você apresenta à população compromissos, discute temas importantes, apresenta à população e depois você trabalha para cumpri-lo. Então não pode ser projeto de poder, tem que ser projeto de governo, adequado aos anseios da população. Foi o que a gente fez, nós fizemos plenárias, oficinas, foram mais de 5.000 pessoas que colaboraram para a construção do nosso plano. Além, eu quero agradecer aqui, nós fizemos oficinas em vários municípios, recebemos até sugestões por aplicativos, que a gente teve um aplicativo só para o plano, e também tivemos sugestões pelas redes sociais. E a gente construiu um plano que nós entendemos, a Frente Popular, ser adequado a esse momento que nós temos hoje e projetando para os próximos 4 anos. Em relação ao governador Tião Viana, tenho todo o carinho, é uma pessoa que tem trabalhado muito. Se a gente for olhar os estados, como já falei, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, que não estão conseguindo nem pagar os seus salários em dia, o governador tem feito um trabalho de muita dedicação para manter em dia as contas, avançando em números importantes. Foi o governador que mais investiu em ruas nos municípios, foi o governador que investiu na habitação. Rio Branco tem a Cidade do Povo hoje mais de 3.000 famílias. Então, tem programas importantíssimos, aí eu estou falando do Ruas do Povo, Cidade do Povo, os investimentos que foram feitos na produção, nos equipamentos que foram adquiridos, e o governador Tião Viana vai sim nos ajudar, já tem nos ajudado, é uma pessoa que é uma liderança, foi senador, um dos melhores senadores que nós já tivemos, é o nosso governador, sem dúvida nenhuma, vai ajudar e tem ajudado muito nesse processo eleitoral. Obrigado, candidato, a nossa sabatina vai chegando ao fim. A gente dá agora 1 minuto para o candidato poder fazer suas considerações finais, né? O candidato pode falar. Olha, eu quero agradecer Marcos, o nosso mediador, agradecer o Nelson, o Luiz, o Fábio, quero agradecer toda a direção do AC 24 Horas. Quero já dizer para as pessoas que estão assistindo, eu estou à disposição para todos os debates, entrevistas, aquilo que for para poder ajudar o eleitor a decidir as eleições. Eu estou pronto, fizemos o plano, vamos andar, conversar com as pessoas. Estou muito feliz com esse momento de poder participar dessa vida democrática, nessa decisão que nós vamos tomar. Quero dizer que estou contando com as pessoas que nos conhecem, sabem do nosso testemunho. Você que está em casa nos assistindo, aonde estiver, veja qual é o candidato que está melhor preparado para cuidar dos destinos do nosso estado. Em período de campanha todo mundo fica muito parecido, quem não vai para vai, quem nunca toma um cafezinho na esquina vai tomar um cafezinho na esquina, quem nunca apareceu na campanha aparece, mas a gente está aqui com o coração para falar de coisas sinceras, verdadeiras, com toda humildade. Eu estou me pondo à disposição para trabalhar ao lado do senador Jorge Viana, do nosso presidente da Assembleia, candidato ao Senado Ney Amorim, do Emilson e toda a Frente Popular. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, candidato. Obrigado aos colegas jornalistas escalados para essa sabatina. Obrigado a toda a nossa equipe de apoio. A sabatina do AC 24 Horas vai ficando por aqui. A gente espera você amanhã, aqui também conectado a partir das 19h30. O candidato convidado é David Hall, do Avante, candidato ao governo. Então é isso, a gente termina mais essa sabatina sempre de olho na democracia e sempre de olho nas eleições. Tchau, tchau, pessoal.